Prezados amigos, nós estamos aqui no Congresso da Socerge e eu tenho imenso prazer de conversar com o Dr. Sérgio Kaiser, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós vamos falar sobre uma sessão muito interessante que se chamava What's New, quer dizer, quais são as coisas mais atuais em cada questão. E nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes. Dr. Sérgio Kaiser, muito obrigado por conversar conosco, né? Os análogos da GLP-1 são medicações que baixam a glicose, mas também baixam risco cardiovascular. E é uma atualização extremamente importante para o cardiologista, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da droga ou da classe de drogas e o que o cardiologista deve saber tanto sobre diabetes quanto dessa classe de drogas. Ok, Bruno, muito obrigado. É sempre um prazer trocar ideia contigo. Nós temos aquela ideia, né, de que o controle da glicemia era fundamental para reduzir desfechos cardiovasculares. O que a gente sabe sobre o controle da glicemia? Em primeiro lugar, diabetes é paciente de alto risco, então não é só controlar a glicemia, é reduzir a LDL, controlar a pressão arterial. Só com essas três medidas, a redução de desfechos cardiovasculares ao longo dos anos de diabetes foi diminuindo. Há dados até sugerindo que isso está aumentando nos mais jovens, até por causa da explosão de epidemia de obesidade. Mas, em relação ao controle de glicemia, o que nós sabemos? Há uma expressiva redução de desfechos microvasculares. Porém, a redução dos desfechos macrovasculares da doença aterosclerótica, ela ocorre, mas em muito longo prazo. Num período de 10 anos, a gente tem em torno de 17% de redução de desfechos coronarianos, 15% a 17%. Entretanto, a maioria dos estudos que comparou tratamento com menos intensivo da glicose, redução mais ou menos intensa da hemoglobina glicada, né, utilizou, em sua grande maioria, sulfonilureias. A gente sabe que a sulfonilureia está associada também a um risco maior de hipoglicemia. E a hipoglicemia grave, ela por si só já é capaz de provocar aumento de desfecho cardiovascular, aumento de AVC e aumento no risco até de câncer, porque aquilo leva a um estresse oxidativo brutal e de recuperação lenta, disfunção endotelial prolongada. Então esse risco hoje ele está minimizado. Por quê? Porque nós temos hoje vários antidiabéticos, né, que têm a propriedade de não provocar hipoglicemia. Entretanto, não só não provocam, muitos deles não provocam hipoglicemia, eles não alteram a glicemia de maneira, né, violenta, como também existem hoje fármacos que são capazes de ter um efeito protetor cardiovascular eles promovem a redução de desfechos cardiovasculares independentemente do controle da glicemia. Alguns deles são utilizados como antidiabéticos em associação, mas não têm um efeito de proteção cardiovascular, como, por exemplo, inibidores de DPP-4. Eles são bons, ajudam a reduzir a glicose, associados a metformina, mas eles não têm um efeito de redução de desfecho cardiovascular por si só. Porém, os inibidores da SGLT2, os glifosinos e os agonistas dos receptores de GLP-1, o GLP-1 que é o hormônio produzido na porção distal do intestino delgado, os agonistas dos receptores de GLP-1, eles diminuem a produção de glucagon, eles ajudam a aumentar a produção de insulina, retardam o esvaziamento gástrico e aumentam a sensação de saciedade. Então, ajuda a reduzir peso significativamente, expressivamente, tanto que a liraglutida, ele é o agonista de receptor de GLP-1, indicado hoje, é o único indicado para tratamento da obesidade, né? E, além disso, o que nós verificamos? O estudo líder com a liraglutida em pacientes, né, diabéticos tipo 2, né, a grande maioria com doença cardiovascular prévia, houve uma redução significativa de desfechos cardiovasculares, né, num espaço de 3,8 anos. E, inclusive, uma redução da mortalidade total
foi constatada um desfecho pré-especificado. Esse efeito é independente do controle da glicemia. Houve também uma redução significativa de perda de peso, redução da pressão arterial. Existem uma série de estudos experimentais indicando que é um efeito favorável sobre função endotelial, evolução da aterosclerose e até sobre redução de área de infarto em animais. Embora nesta área de prevenção de insuficiência cardíaca, o privilégio seja dos inibidores de SGLT2. Então, análogo GLP-1 é um medicamento, hoje no diabético, excelente para a prevenção de desfechos ateroscleróticos. E um indivíduo diabético de recente início, né, ele vai usar a metformina, ele pode ter, inclusive, um análogo de GLP-1, do receptor de GLP-1, um agonista do receptor, há uma diferença, tá? Um agonista do receptor de GLP-1 como a liraglutida, com efeito cardiovascular comprovado, ou a semaglutida, que está entrando no mercado, com efeito cardiovascular benéfico comprovado, ok? Especialmente, se ele tiver sobrepeso e obesidade, ele vai se beneficiar. Agora, a semaglutida, ela não está ainda recomendada para tratamento de obesidade. Existe um estudo específico em obesos com doença cardiovascular prévia para avaliação de desfechos cardiovasculares, cujos resultados ainda vão demorar algum tempo para serem divulgados. Dr. Sérgio Kaiser, essa é uma questão que eu ia fazer. Nós temos um antidiabético que faz uma perda de peso muito importante e diminui eventos cardiovasculares maiores. E já estamos vendo médicos prescrevendo essa medicação para não diabéticos com o intuito de diminuição de peso. Isso já foi estudado, isso está sendo estudado. Como a gente pode lidar para essa indicação em especial? Olha, liraglutida, sim, para tratamento de excesso de peso, obesidade, ela tem indicação, ela é liberada para isso. Agora, os demais, não. E inibidores de SGLT2 para perda de peso, porque eles se associam também à perda de peso, absolutamente. E é bom lembrar que inibidor de SGLT2 pode se associar a complicações, ainda mais em paciente idoso, depressão de volume, porque eles têm um efeito diurético, infecções genitais por causa da glicosúria, né? Isso a gente tem que ter um controle bom disso, irrigar com muita água depois de urinar, mas é uma associação, né, que é uma associação importante. E a outra coisa que é a cetoacidose, né, sem hiperglicemia, a cetoacidose oligossintomática, em que o paciente, na verdade, ele tem uma cetonemia importante e isso às vezes passa por não ser diagnosticado. Então, usá-lo sem indicação, né, das autoridades regulatórias, eu acho que a gente está correndo um risco maior do que proporcionando um benefício. Dr. Sérgio Kaiser, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista. Obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento nessa uma questão extremamente importante, que é o cardiologista iniciando o entendimento e o tratamento do diabetes. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Bruno.